Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal, agora trazendo uma tier list para vocês. Tier list dos jogadores mais odiados pela fiel torcida que jogaram em rivais. E lembrando, essa tier list aqui ela não foi feita da nossa cabeça. Ela foi feita de acordo com vocês, os seguidores do Arena Fiel. Então, se você quer participar de enquetes como essa, ajudar na realização dos vídeos, a gente abriu 2 caixinhas de perguntas lá no Instagram e a rapaziada comentou quem são os jogadores que eles mais odeiam de rivais que eles viram jogar contra o Corinthians e a gente vai aqui analisar. Então, cara, se você quiser ter essa interação com a gente, primeiro, se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha com todos os amigos corintianos e que também não são corintianos que você conhece, dá essa força pra gente aqui pra continuar apoiando o conteúdo e também segue a gente nas outras redes sociais, porque aí você, além de acompanhar tudo que a gente faz, vai poder participar de vídeos como esse aqui, além do nosso clube de membros também, que tem essa possibilidade. Mas vamos aí, tier list feita pelos torcedores, temos aí 30 nomes com essas seguintes categorias que vai estar aparecendo aí na tela. Vamos eleger aí os 3 jogadores que, segundo a fiel torcida, são os mais detestados, que a gente mais detesta também. Raiva genuína, irrita, Carrasco, já irritou, o cara que no passado irritava, mas hoje em dia já nem tchum. E o nem ligo, não faz muita diferença. São boas categorias e para 30 nomes, dava para colocar ali um top 10 no começo, que pelos nomes que estão aparecendo. Mano, assim, ali, tem eu muita não, gente eu não que dá iria me raiva. opor de colocar uns 30 no top 3. Bota todo mundo ali, ódio pra todos. Mas enfim, vamos avaliar aqui. Vamos lá, o primeiro que tem aí é o Luan, ex-Palmeiras, jogou no Palmeiras ali na época de 2009 a 2012. Ele, inclusive, que dá um chute na bunda do Jorge Henrique no dia do título brasileiro do Corinthians. E que em 2012 ele é expulso contra o Corinthians, se eu não me engano, no jogo do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, não é no Paulista. Em 2012 o Luan Vai é irritar o expulso, Romarinho. porque o Romarinho vai cobrando lá na frente da torcida do Palmeiras, ele leva o cartão amarelo e depois, consequentemente, ele é expulso no segundo tempo numa falta que não foi no Guilherme Andrade. Cara, mas o grande ponto sobre o Luan é o seguinte. O Luan era um bom jogador de futebol? Não. O Luan era ruim. Mas era o cara que queria fazer sua médiazinha com a torcida do Palmeiras, uma época muito ruim dos caras, que eles não tinham ninguém, então muitas vezes se apegavam num bagre desses aí, que era o cara que irritava rival, provocava, batia no escudo e Ele falava... era o cara que era metido a xerife. Um pouco do que o Lianco hoje é no Galo, tenta pagar de xerife, de louco, o Luan queria pagar de louco. E é uma categoria de irrito muito diferente, porque aqui a gente tem no vídeo jogadores que são muito bons e que irritavam bastante, porque além de provocar, faziam muitos gols no Corinthians, irritava bastante, jogavam sempre bem contra o Corinthians. O Luan, mano, é só um caso de um cara que é chato pra cacete, que queria se aparecer, queria se pagar. Então é um jogador que, apesar de já ter passado o tempo dele, me irrita, mano. Legal. Cara, eu vou colocar que me irrita também, porque... Raiva genuína eu acho forte Eu também. porque não entra nessa... ele é muito não é tão- insignificante. Ele não é tão relevante assim pra você ter raiva genuína dele. Mas ele irrita, mano. Irritou na época. Tudo bem que, assim, irritou menos. Já irritou. Hoje em dia não mais, tá ligado? Na época irritava. mas é que, mano, Mas por quando- que irritava lá atrás? Porque ele era chato, mano. Mas a gente só maltratava esse maluco, Só. mano. Ele só apanhava, nós era campeão em cima dele, ele era expulso contra nós, era classificação em cima dos caras. O Luan é insignificante, pô. Hoje Ele é em dia alguém fala, insignificante, até porque ele é Luan- ruim de bola. Alguém fala, o Luan do Palmeiras. Pô, eu lembro, mano, esse cara me irritava. Mas assim, depois que saiu do Palmeiras, insignificante, ninguém, É que pô. quando eu penso no Luan, eu fico tipo, pô, que maluco merda, sabe? Já irritou. Tá Acho que já bom, irritou, tá bom. muito Também. pequenininho. De fato, mano, ele é muito insignificante pra gente dar alguma menção. Pra gente perder nosso tempo. Ó, pega nessa lista aí, rapaziada, você que tá vendo em casa. Quantos dessa lista você perderia seu tempo pra desejar mal? O Luan, mano. Forte tá lá, abraço pô, pro Luan, tá faz lá. o que quiser da vida dele. Cicinho, que hoje é mais uma questão por ser comentarista. Sim. Tudo bem que na época, sempre foi identificado com São Paulo e tal, mas hoje em dia ele tem mais voz ativa pra irritar torcedor do Corinthians. Cara, eu não tenho essa informação. Eu não sei porque a gente realmente não acompanhou o Cicinho jogar no São Paulo. Se quando ele jogava no São Paulo, ele era um cara que provocava a torcida do Corinthians ou provocava o Corinthians. Eu não tenho essa informação. Talvez o ódio que a gente tem pelo Cicinho seja mais pelo período dele de comentarista mesmo. E posso falar, é particular, tá? Eu não ligo pro Cicinho. Ele me irrita, mano, ele me irrita como comentarista. O critério é que vai levar em conta isso? Leva. Ou ele leva. como jogador? Eu acho que leva. Até porque o Souza tá aí também, que é o próximo que a gente vai avaliar. Já pode até avaliar os dois juntos. Eles estão aí por serem comentaristas, eu acho. Pelo que eles falam do Corinthians na mídia.
Eu acho que Tá, se a gente for quem avaliar... sugeriu no Instagram é por causa disso. Se a gente for avaliar por esse critério, que o Cicinho e o Souza contam também a participação deles como comentarista, eu tenho uma definição muito clara. O Cicinho, ele me irrita, mano. É um cara que força muito a barra, encarna um personagem chato pra cacete. Mas posso te falar, mala. Eu vi hoje um corte dele no TikTok que o Sgarbi tá falando uma coisa pra ele, que o Depay isso, o Depay aquilo. Aí o Cicinho fala, mas pro São Paulo nem melhorar, né? Nem com Depay, nem com Filho, nem com o Espírito Santo, tá ligado? Tipo, ele tem essa... Não, ele tem o o personagemzinho dele. Tem, mas ele é um cara que me irrita. O Souza já não. Eu não ligo pro Souza. O Souza também ele não é um cara que ele mete o louco. Tá Não. ligado? O Cicinho mete o louco. O Cicinho mete o louco. Eu topo colocar o Cicinho no irrita, porque às vezes tem umas aspas dele também que aparece que enche o saco. Ele encarna o personagem, o Cicinho, a minha impressão é, ele encarna o personagem de ser anticorintiano. Nem só clubista, anticorintiano. O Souza, O Souza não ligo. o Souza é o Souza, né? Souza não ligo. Também não ligo, não. Acho minimamente divertido, engraçado o Souza. Paulo Nunes. Então, Cara, pra gente é complicado. complicado avaliar, porque a gente não viu o Paulo Nunes jogar. Nem no Palmeiras, nem no Corinthians. O que a gente pode falar da gente, por exemplo, que eu acho que não vai acabar entrando nesse combo, é o Paulo Nunes comentarista também, mas que não é clubista, não tem Ele é um nada... bom comentarista. É um bom comentarista, gosto como comentarista. Mas como jogador, mano, a gente não pode deixar ele numa categoria baixa, tá ligado? Não dá pra ser um não ligo, mesmo a gente não tendo visto jogar, de um cara que, pô, mano, na década de 90, que tinha ali os maiores, talvez um dos maiores embates da história entre Corinthians e Palmeiras. Ele era um cara mais chato do confronto. Ele era o mais provocador do lado dos caras. Não tem como deixar de fora, mano. De qualquer forma, por 99 irrita inteiro não tem como. Todo mundo, depois dos anos, principalmente atualmente, começou a perguntar muito pra ele sobre o Corinthians. E ele toda hora fala, quando eu aceitei tava bêbado. Não deu certo, né? Tipo, achando graça de toda a situação, tá ligado? Mano. Eu tenho um pouco de raiva, assim, do Paulo Nunes, apesar de gostar dele como comentarista. Eu tô querendo fazer um papel aqui também de pensar na torcida do Corinthians em si, não só na gente. Sim. Porque, mano, o Paulo Nunes, de fato, hoje ele não me irrita. Eu acho ele um bom comentarista, gosto do programa que ele faz, ou fazia, não sei se faz ainda depois dos jogos na Globo, que passam o Segue o Jogo, ele e o... Escobar. Não é o Escobar. Não é? Escobar é o outro careca. É o Gutierrez. Gutierrez, isso. Gosto do programa que eles fazem. Hoje em dia ele não me irrita, mano, eu acho ele um bom comentarista. Só que, pô, mano, não tem como a gente, sendo corintiano, botar esse cara... não botar esse cara na raiva genuína, A mano. gente tem que pensar no corintiano médio, É. tá ligado? Pô, o Paulo Nunes como jogador foi, porra, insuportável, mano. E ainda mais quando veio jogar no Corinthians. Quando ele veio jogar no Corinthians, ele fazia gol, o torcedor do Corinthians ficava puta, mano, quando ele fazia gol, velho. Jogando pelo Corinthians, 25 jogos e 4 gols pelo Corinthians. É. Isso é uma passagem ridícula. Tem que estar no raiva genuína, mano. Vamos lá, então. Edmundo. Mais um que jogou no Corinthians também, mas jogou antes de jogar pelo Palmeiras, no caso. E... Antes? Depois. Não, foi depois, Foi porque, 96, porque ele tem bons números, mas ele não consegue se estabelecer no Corinthians justamente pela passagem do Palmeiras que ele teve. Eu acho que o Edmundo, ele não era tão provocador contra o Corinthians que nem o Paulo Nunes, mas eu acho que ele entra na mesma categoria. Raiva genuína, talvez. Cara, Porque que hoje ele eu não ficou- gosto do Edmundo. O Edmundo é um cara chato, na minha opinião, mano. Mas sabe por que, que o Edmundo ele entrou nessa raiva genuína? É muito só por 93. O carrinho que ele dá e não é expulso, ele faz Mas ele é parte ali provocado. da virada do 4x0 e tal. Mas provocar o Corinthians em si, eu sinto que ele era mais provocador ali no Vasco, tá ligado? Na época do Vasco. Pode ser também. Posso estar louco de pensar isso, mas sei lá. Mas mano, o Edmundo é um cara que não me desce. Também não me desce não não, gosto mas do eu não Edmundo, acho que ele tá mano. na mesma linha do Paulo Nunes, mano. Eu deixo ele no irrita. Será? Eu acho. Cara, a única coisa boa do Edmundo que ele fez era o lance que ele comentava Vasco em todas as publicações. Eu acho que o Paulo Nunes, ele tá uma categoriazinha acima. Eu acho que ele tem que estar uma prateleira acima. Tá bom, vamos colocar no Irrita, o Edmundo. Bom, como foi feita pela rapaziada a tier list, parece os nomes meio malucos. Tipo, a gente acabou de falar de Paulo Nunes, Edmundo, e aí vem o Gabriel Menino. Veio o Gabriel Menino. Mas vou te falar, o Gabriel Menino é um cara chato, Ele é chato, mano. Chato. E meio bobo, né? bobo. Sem torcida e ele aqui, ó. Não, ele se acha pra caramba, velho. Se acha pra caramba e é um jogador comunzaço da bola. Cara, ele teve esse episódio aí quando o Corinthians ganha de 2-1 na Neoquímica Arena, que ele tenta provocar o estádio vazio, por algum motivo aleatório. E ele lembrar ainda que o segundo gol do Roger Guedes sai em cima dele. sai em cima dele. E ele é um cara que, de fato, assim,
vestia muito a camisa do Palmeiras, meio provocador também. Mas, sinceramente, o Gabriel Menino é um cara que não fede nem cheira pra mim. Eu não tenho absolutamente nada contra o Gabriel Menino, justamente por ele ser muito insignificante. Muito insignificante. Eu não preciso Jogador discorrer comum. sobre. Cara desse tamanho. Maicon, Ah, God mano. of Zaga, que, mano, já me irritou. É. Hoje em dia, sabe por que o Maicon não me irrita? Ele é ruim. Porque ele é ruim. Ele é horroroso, Ele é mano. horroroso. Ele é muito ruim. Ele teve um 2016 fantástico pelo São Paulo. Teve um começo de 2017 onde parecia que ia e depois, mano, virou um assombro. Tanto que foi negociado ainda em 2017, aí depois ele volta pro Santos, pro Vasco. Em nenhum lugar o Maicon consegue jogar futebol. Ele chega a ser, inclusive, assustador o que o Maicon joga no resto da carreira depois da passagem pelo São Paulo. O que fica marcado é aquele gol que a gente toma dele em 2017, que ele imita uma galinha, Sim. no Morumbi. Que o jogo termina empatado, inclusive, com o gol do jogo. Eu acho que o Maicon só tá nessa lista por conta desse gol. Não tem Ele nenhum nunca outro aparece. episódio. Ele tentava apagar de xerife mesmo. Ele comprava esse barulho do God of Zaga. Ah, mas, mano, eu acho que não era uma parada muito voltada pro Corinthians. Era uma Não, eu parada sei, voltada mas- no geral. Mas isso irrita num jogador de futebol. Irrita. Mas, cara, o Maicon, ele tem esse episódio que, de fato, não faz muito sentido, né? Ele não tinha nenhuma relação com o Corinthians e foi tentar imitar uma galinha lá no jogo. E o São Paulo, numa época que só apanhava pro Corinthians, não fez nem sentido isso. Tem o lance da Florida Cup também. Que ele é expulso na confusão e ele sai jurando o Camacho. Falando que tá guardado, não sei o quê. Bobo, né? O Maicon é um cara bobo. Bobão. Você é um bobão. Ele é bobão, Maicon. Eu acho que eu colocaria ele no Já Me Irritou. Porque nessa época ele realmente me irritava. Mas hoje em dia, sei lá, não guardo nada no Maicon, não. Tô de acordo. Foi uma provocação que ele fez na época, mas virou tão irrelevante também, junto com o Luan, que não tem aquele ódio. E querendo ou não, por exemplo, o Edmundo, o Paulo Nunes foram protagonistas de momentos marcantes do Palmeiras contra o Corinthians. O Maicon não foi protagonista de momento marcante nenhum do São Paulo contra o Corinthians. Foi um jogo aleatório no Campeonato Paulista de 17 e pronto. Correto. Rafinha. Eu vou falar pra você começar discorrendo. Eu acho que já me irritou. A mesma coisa. Tipo assim, durante a carreira, nunca tive raiva nenhuma do Rafinha. Comecei a pegar a raiva dele no Mundial do Flamengo, em 2019. Flamengo e Liverpool, o Rafinha tava enchendo o saco no jogo. Qualquer coisa era gritaria, era juiz isso, juiz aquilo. Ele é chato pra caralho. E aí, isso que torna o Rafinha chato. E quando ele vai pro São Paulo, ele continua esse personagem. Ser chatão, de ficar reclamando, querer apitar o jogo toda hora, querer armar confusão. Tanto que ele arruma confusão, obrigado, Rafinha, arruma confusão contra o Botafogo ano passado, na Libertadores, que o São Paulo tava tava pra virada, ele vai lá e arruma confusão. Então é um cara que já me irritou. E me irritou mais na época que jogou no São Paulo. O Flamengo foi um caso muito específico que eu lembro. Mas me irritou porque toda hora o cara queria apitar jogo, pô. É muito chato ver jogo com um cara assim. Então é um cara que já me irritou. Eu particularmente não ligo pro Rafinha. Não ligo. Acho que parece uma pessoa boa, pra falar a real. Então, o que já me irritou é nesse ponto só. Ser o cara que quer apitar o jogo o tempo todo. Porque nunca com relação provocou o ao Corinthians. Corinthians, nada. Ele já teve caso de provocação contra o Palmeiras, né? Contra o Corinthians, no momento, eu não tô lembrando de nenhuma. Ele realmente, com arbitragem, é muito chato, muito insistente. Mas se a gente tá fazendo uma categoria aqui de ódio aos jogadores e é um nível bem alto dos jogadores que vão aparecer, cara, sinceramente o Rafinha não me irrita. Eu não ligo pro Rafinha. A existência do Rafinha é completamente insignificante na minha vida. Sabe por que eu vou comprar? Justamente pelo argumento de que, com relação ao Corinthians, o Rafinha nunca, desrespeitou nem nada do tipo, tá ligado? Talvez, assim, o que irritava a gente aí no jogo contra o São Paulo, o Rafinha ficar enchendo o saco com o árbitro. Mas nada... Uma coisa de jogo mesmo, coisa de jogador chato. Mas mesmo. o Rafinha é da hora também, fez um pênalti no Wesley em 2023. Fez um pênalti no Wesley. Tamo junto. Vamos lá, Luiz Fabiano. Pra mim não Puta, tem mano. outra, mano. É Carrasco. É Carrasco top 3, mano. Tem muita raiva do Luiz Fabiano. Só que é difícil, mano, porque minha Top 3 eu cabeça não fica sei. dividida no sentido que eu tenho muita raiva do Luiz Fabiano. Mas, pô, mano, dói falar isso, mas eu acho ele muito foda. Ele acho é. o Luiz Fabiano um centroavante Ele é. foda, mano. Nível de Europa, nível de seleção brasileira. O cara sabia fazer gol, mano, de tudo quanto é jeito. Mas eu acho que ele acaba encaixando mais na categoria Carrasco, mas se não aparecer ninguém, eu subo ele já. Não, Ó, então. O Carrasco, no caso aqui, rapaziada, é os jogadores que você tem raiva, que você pega ódio do cara porque ele é Carrasco, porque ele faz gol no Corinthians. E o Luiz Fabiano gostava de fazer gol no Corinthians, infelizmente, mano. Cara, mas eu não sei, tô pensando agora, sabia? Porque o Carrasco, a gente estabeleceu que seria o jogador que, exatamente o que você falou,
que a gente vai colocar nessa posição porque Só por ele isso, não né? provocava, mas ele fazia muito gol. É raiva genuína aqui. O Luiz Fabiano provocava muito o Corinthians, mano. E depois ele falou que recusou jogar no Corinthians porque só jogava em time grande. Deu uma entrevistinha falando isso. Não foi o Kaká que falou essa porra? Eu acho que os dois falaram. Os dois? Eu lembro do Kaká. Do O Luiz Fabiano recusou o Corinthians. Ele fez o parado na esquina que ele fazia, Ele fez comemorava 2 vezes pra contra o Corinthians. caralho. Em 2014 ele faz também. Então, mano, é um cara que me irritava muito mesmo. Não é só por raiva, fazer gol. Ele era um... Eu acho ele Engraçado. muito foda, mas eu tenho Ele raiva é um baita do centroavante. Fabiano, mano. Dagoberto. Ah, mano. Eu não ligo, mano. Não ligo pro Dagoberto. Eu não ligo. Acho, inclusive, um baita jogador também. Jogava bom muita jogador. bola. Não ligo. Não lembro de nenhum episódio agora de cabeça dele provocando o Corinthians. Se tivesse, deixa aqui nos comentários pra quem é um pouco mais velho, auge né? dele ali é 2007, 2008, que a gente começou a acompanhar Tava futebol começando a em 2008, acompanhar, né? 2009 e o Corinthians na Série B em 2008. Então, não deu tempo de pegar tanta raiva assim do Dagoberto, até porque, mano, depois que a gente começa a acompanhar ali de 2009 pra frente, o Corinthians só bate no São Paulo. E o Dagoberto quando vai pro Cruzeiro, quando que vai pro... Nada. Pra onde que ele joga mais Atlético também? Paranaense, acho que ele volta, não volta? Não tem 2 Ele passagens começa lá? no Atlético, não sei sei. se ele volta. Mas também não causou Não, alguma coisa. Quem que é o próximo ali? Dá uma soprada pra mim? Eu não O próximo é o enxergando. Keno. Não ligo. Não ligo, mano. Não ligo. O Eu Keno quero tem que o um Keno se episódio. exploda. O Keno Não tem ligo um pro episódio Keno. quando ele forçou a expulsão do Gabriel. Ele tenta forçar a expulsão do Gabriel no clássico contra o Palmeiras. E que dá raiva, mano, que depois... Dá raiva, porque ele foi o filho da puta, Não, mas... ele foi filho da puta, mas depois também... Nossa, isso me dá muita raiva. Quando tá indo pra entrevista, não lembro quem que é o repórter, vai perguntar pra ele: você viu que a gente puxou ele? Não, eu não vi, cara. Aí pergunta: e por que você apontou pro Gabriel? Aí ele murmura um bagulho. Ele fala um bagulho que ninguém entende e vai embora putaço, mano. Mano, não, idiota, mas tipo... Só isso também, né? Nada demais. Nada, porra. Nada demais pro Keno. Na real, eu tenho um episódio particular com o Keno. Não sei se você tava nesse jogo, mas Corinthians e Santa Cruz em 2016. Tava, 2 a 1. O Keno foi chato o jogo inteiro, mano. Ele sempre é. Eu xinguei o Keno o jogo inteiro, reclamava com o juiz, É porque ele simulava. era Black Power ainda, né? Nossa, muito chato. Mas também é um chato que não chega a ser ódio, é só uma irritação pontual Chato, ali, né? jogador chato, pô. É. É a mesma coisa que o Rafinha, é um cara chato, não precisa Cara jogar chato. contra. Gabigol, Carrasco. Casco, Carrasco, Casco. infelizmente. Provocava o Corinthians também? Provocava. Teve lá o lance das pedaladas que ele fez em 2018 no Pacaembu. Mas foi um jogo, na boa, foi um jogo bem insignificante isso aí. O Corinthians com o time inteiro reserva, tá ligado? Tipo, deu raiva na hora, mas Sim. E outra coisa, o Gabigol é corintiano, Ele ama porra. o Corinthians, Ele né? ama o Corinthians. Veste a camisa, os cacete. Então, eu acho que equilibra. Provocou um pouco, mas demonstrou amor por outro lado, vai no Carrasco. O que fez de mesmo, mano. esforço pra vir ano passado Queria, é loucura, mano, mas queria. é isso, fica aí no Carrasco que é a categoria mais justa pro Gabigol. Tem mais atletas que são mais carrascos que o Gabigol, e o Gabigol tem times que ele bate mais do que no Corinthians, mas de qualquer forma ele fez uma quantidade relativa de gols. Né? Sim. Reinaldo. Ah, mano, eu tenho muita raiva. do Mano, Reinaldo. o Reinaldo, ele entra na categoria não ligo, porque você entende que ele é insignificante. Entra na categoria já irritou, porque hoje em dia nem tchum, Tá no Mirassol. apesar de estar no Mirassol. Entra na categoria carrasco, porque esse desgraçado fez gols, alguns gols no Corinthians. Gol de vitória, inclusive, de 1x0, em 3x1. A gente tomou 2 gols do Reinaldo no no jogo. Isso não existe. Ele irrita, e você tem raiva do Reinaldo, pô. Eu não acho que ele entra no raiva genuína, nem Mano, perto, eu odeio o Reinaldo. mas ele me irrita muito, mano. Eu odeio muito o Reinaldo. Eu não odeio, então, não porque ele também é um cara que sofreu pro Corinthians, especificamente pro Romero, parça. Sofreu. Mas ele já falou que a Arena Corinthians é um entulho. Ele provocava pra caramba, cara ele é de um palhação, bosta. mano. Né? Ele é um palhação. Ele de queria fato, fazer é médico da torcida de São Paulo toda hora. É um metido a caricato, tá ligado? Ah, eu empido pipa, aqui, ó. Esse que é o Reinaldo, pô. Não, o Reinaldo me irrita, mano. Eu não consigo colocar num ligo, ele me irrita. É que eu acho que ele tem um pouco de tudo. Mas Tem um pouco de tudo. Ele irrita, mano. Ele mais irrita que qualquer outra coisa. Valdívia. Briga lá em cima. Raiva genuína. Não entra no top 3, mas... É que eu tô pensando aqui qual que seria o meu top 3. Eu não sei se teria 3 nomes pra colocar. Será? Eu tenho. Olhando ali os outros. Eu tenho 2, certeza. Eu tenho. E pra mim o talvez O Valdívia não entra no top 3, até porque tem um episódio do Chororô, Sim. mas o Valdívia ele dá
me dá mais memórias bonitas do que memórias ruins. Ele Pô, é mano, expulso no ele- jogo no jogo do título, nosso ele título. chuta o vácuo e se machuca contra É. nós, porra. Numa Não, semifinal e vamos de falar Paulista. real. Ele dá o chute no vácuo e ele já... senti. E o Valdívia é o ídolo mais superestimado de algum Correto. rival nosso, né? Correto. Porque ele jogou 6 meses Ele e o bons em Luciano. 2008. Mano, o Valdívia eu acho mais É superestimado. que o Valdívia ele é mais considerado ídolo É, do que então. o Luciano. O Luciano tem muita gente que diverge. O palmeirense de hoje em dia, da nossa idade, vai falar que o Valdívia é um dos melhores que ele viu no Palmeiras, um dos maiores ídolos. Um cara que jogou bem 6 meses em 2008, ganhou um campeonato paulista, depois enganou a segunda passagem dele praticamente inteira, com exceção do jogo de ida da final da Copa do Brasil. Foi isso o Valdívia no Palmeiras e quase caiu com o clube ainda, não jogando porra nenhuma. Então, cara, o Valdívia, ele me trazia muita risada também, né? Nunca arrumou nada contra o Corinthians, além desse lance do chororô, nada. Eu acho que mas a raiva dele genuína... também foi quando ele tava pelo Colo-Colo, em 2018. Sim, Que a que gente ele é provocou, eliminado. né? O Colo-Colo não jogou nada, não merecia ter passado na Neoquímica Arena, mas ele ficou todo metendo a bronca, não sei o quê, e ele, inclusive, não jogou porra nenhuma. E ele ficou lá do Ruevos, falando depois, É. né? Eu colocaria no raiva genuína. É um Eu tenho cara que eu, raiva genuína. eu odeio o Valdívia. Até porque em toda oportunidade ele aproveita pra falar alguma merda do É. Corinthians. E tentar ganhar um pouquinho mais de ponto lá com a torcida do Palmeiras, que ele acaba virando esse personagem palmeirense aí. Mas o Valdívia, Ele foi preso, Valdir. ele é diferente do Luiz Fabiano nesse quesito. O Luiz Fabiano jogava muito contra a gente e era muito chato. O Valdívia só era muito chato. Não jogava muito contra o Corinthians. Rogério Ceni, Cara, top 3. top 3 será? Ou raiva genuína? Top 3. É que tem... É que ele é muito freguês do Corinthians. Ele é mano. muito freguês Ele é do muito Corinthians, freguês. mas- Hoje é o maior freguês da história do Mas, Corinthians. moleque, eu cresci sendo educado a odiar esse senhor. Esse idoso, esse calvo frangueiro. Mano, eu não tenho cresci. tanto ódio do Rogério Ceni assim. Aprendendo que eu tinha que odiar esse velho. E eu odeio esse velho. Cara, eu não sei se eu colocaria no top 3. Vamos lá. O que a gente viu, que a gente lembra, tem de negativo com o Rogério Ceni? O gol dele. Sim. De resto, a gente de fato tem boas memórias. Muitos Só, frangos. só boas memórias. Pênaltis perdidos. Goleada pra cima dele. Cara, pênaltis perdidos ou pênalti, né? O Cássio pega um Não, dele. pênaltis, o Cássio pega 2. Teve no Brasileirão de 2013, 2012, bem 2013 lembrado. e teve no E teve o Paulista do de 15. Eu só lembrava do Paulista. São memórias boas que o Rogério dá pro corintiano, tá ligado? Só que eu cresci odiando esse cara, mano. É que, mano, ele é tão freguês, pra não falar outra palavra, eu queria falar muito outra palavra, porque ele é de fato essa palavra. É uma profissão. É uma profissão não tão bem aceita na sociedade. Vamos Ele é mudar? muito isso. Ele é Vamos muito mudar? isso. Ele é filho. Ele é filho. Ele é muito freguês Tá do bom, Corinthians. ele é essa coisa também. Ele é muito isso aqui. Muito, mas não posso falar, porque senão o vídeo cai. Só que eu acho que ele é tão assim, ele é tão filho do Corinthians, que, cara, eu não consigo, além do 100º gol dele, eu não consigo ter outra memória que eu fiquei com raiva do Rogério Ceni. Mano, Porque eu só vi o Corinthians batendo nesse cara, Eu mano. vou deixar no raiva. Não, talvez talvez suba podemos subir depois. É. Mas também porque é fato isso, mano. Não deu pra pegar tanta raiva assim no Rogério. Porque só apanhava, eu mano. não lembro de dar muita risada do Rogério. Ele quando só era apanhava. novo, tá ligado? Ele também, o Rogério Ceni ele era chato, mas ele não era muito provocador. Então, o Rogério Ceni era o ídolo dos caras que jogava contra nós e apanhava todo jogo. É esse sentimento que a gente tem. Vitor Roque, Vitor né? Roque. Ah, não ligo. Não ligo, mano. Não ligo. Vai ter raiva do Vitor Roque. Fez o quê pelo Palmeiras? Fez Não, o quê eu contra o Corinthians? confesso que eu peguei um Porra. pouquinho de raiva pela torcida do Palmeiras, nem pelo Vitor Roque. Pela torcida do Palmeiras, pelo oba-oba que fez por um cara que só tem 2 gols em 20 jogos pelo Palmeiras. E custou 25 milhões de euros. Mas, cara, dele em si especificamente, caguei. Marcão. Posso falar? Não ligo, mano. Gente boa, Marcos. Então, o Marcos, eu acho que... Ah, mas tem Então, dentro de campo tem nenhum episódio, corintiano né? odeia o Marcos é pela foda. pessoa Marcos, mas odeia um momento, um capítulo na história onde o maldito do Marcos fez o que fez contra a gente na Libertadores. Não só em 2099 também. Sim, mas aqui a de 2000 fica mais marcada, né? Sim. É foda. Porque o Marcos, eu nem pensei nesse lado. Ele é um cara gente boa, ele não é um cara provocador, ele é super da resenha, tranquilo. Ele, inclusive, foi determinante pra deixar bem claro que o Palmeiras não tem Mundial. Sim. Só que o Marcos, de fato, acaba com o nosso sonho em 2000. Em 99 também. Será que ele não entra no Carrasco? É Carrasco, sim.
Foi bem. Ele é Carrasco do Corinthians, não tem como. É porque realmente é o cara que, mano, não é nem que já irritou. Você não sente raiva no Marcos, mas você fica tipo, porra, mano, por que contra a gente você vai meter uma dessa, tá ligado? O que a gente tem com o Cássio, lembrando, sei lá, os momentos contra o Palmeiras, o corintiano tem com... O Palmeirense tem com o Marcos, mano. O Cássio também não é provocador, também não irrita ninguém, mas o cara é Carrasco. Tem que fazer. Tirou 2 Libertadores nossas. É. Vamos lá, então. Gustavo Gomes. Esse é um cidadão que bem eu não desejo. Não desejo bem. Mano, eu acho que ele entra um pouco do lado do Luiz Fabiano, que assim, quando tá jogando contra eu tenho raiva dele, mas existe também uma admiração por entender que o cara é um puta zagueiro. Ele é um puta zagueiro, mas eu... Mano, é que sabe o que não me desce no Gustavo Gomes? Além do fato dele ser... Não provocador, mas é aquele cara chato durante o jogo, aguerrido. A expressão, a cara do Gustavo Gomes, pô, é aquele cara que você olha e fala assim, mano, não gosto desse cara. Não gosto desse cara. Ele tem cara de mal, de vilão. Me irrita. Mano, o Gustavo Gomes, eu tenho raiva genuína no Gustavo Gomes. Me irrita só. Não tenho raiva genuína, não. Eu tenho, mano. Mano... Eu odeio o Gustavo Gomes. Não, mano, você vai olhar ali o Rogério Ceni, Valdívia, Luiz Fabiano e Gustavo Gomes. Não dá. Não dá. Ah, tá bom, mas pode pôr no irrita, mas eu odeio o Gustavo Também Gomes. não é um cara provocador, nunca foi, nunca Não é. falou nada do Corinthians, tá ligado? Neymar. Como é que... Não tem categoria filho? Não? É, mas aí tem que descer o Rogério Ceni também. É, então, mas... categoria filho pro Neymar. Eu não tenho raiva nenhuma do Neymar como Nenhuma. jogador. A gente tá avaliando aqui ele como jogador do Santos, né? Não É, tipo... a nenhuma. pessoa Neymar. O que ele fez aí no Barcelona, no PSG, na seleção e tal. É contra o Corinthians. E contra o Corinthians, o Neymar só jogava apanhou, mano. E posso falar mais? Nem na época que o Neymar jogava aqui no Brasil, na primeira passagem dele, que ele fazia chover, eu também não tinha raiva do Neymar. Eu não gostava. Eu não gostava do Neymar porque ele jogava no Santos. O Santos, Sim. ele só foi um time grande. A gente só viu o Santos grande com o Neymar. Sim. O Santos teve bons momentos aí agora também, que teve bons times em 2015, 2020 e tal, mas não foi um time grande, um time dominante como foi o Santos de Neymar de 2010 a 2012 e 13 ali. Então, o que me irritava no Neymar era o fato dele jogar muita bola no Santos. Eu não gostava dele, tem muita gente que fala, mas mesmo eu torcendo para outro time, o Neymar era meu ídolo. Mano, eu queria que o Neymar fosse para a casa do chapéu quando ele jogava no Santos. Ídolo meu nunca foi. Não, eu nem gostava do Neymar, eu não gostava dele, não gostava. Não era aquele cara tipo, mas ele joga muita bola, mano, quero que se dane. Não gostava do Neymar. Eu chamava de Caicai, toda. Só que ao mesmo tempo também, mano, não tem nenhum episódio muito marcante, tem só o Paulistão de 2011, que acaba ficando abafado por tudo que a gente ganhou naquela época. César, inclusive, não é nem um golaço do Neymar, nem nada assim. Aí ele faz um gol na semifinal da Libertadores, que não serviu pra nada. Pra nada. Ele tem um gol em 2010 também. E só, mano. Ele tem mais um, ele tem 4, mas nem lembro qual que é o outro, de tão irrelevante que acabou ficando. O Neymar, de fato, ele também é o que o Rogério Ceni é do Corinthians. Eu não ligo pro Neymar, mano. Sinceramente, não ligo pro Neymar. Não cabe no já irritou, né? O Everton? Não, calma aí, o Neymar. Ah, não. Ou sim. É porque eu tô tentando É porque lembrar, o Neymar não é insignificante, não tem como falar que o Neymar é Então, tô tentando insignificante. lembrar, naquela época de 2009, 2013, o Neymar provocou o Corinthians. Eu não me lembro, mano. Eu acho que a única provocação que dá pra gente lembrar é o chapéu ridículo que ele deu no Chicão quando o jogo tava parado. Mas ali não é mais uma questão Corinthians, acho que é mais questão que ele faz isso todo mundo, tá ligado? Ele gosta de irritar o adversário, mas... Não, nunca se respeitou o Corinthians, não. Tá boa. Eu acho que o já irritou, talvez a gente colocaria só pelo fato que o Neymar, tipo, irritava porque ele jogava muita bola e dava medo de jogar contra o cara. Apesar que contra o Corinthians ele não desempenhava tanto, mas, pô, irritava ver um maluco desse fazendo o Santos ganhar título. O Everton. Não ligo nem um pouco. Eu tenho um pouco de raiva, mas um pouco do lance do Rafinha também, que o Everton todo jogo quer apitar. Ele é chato, mas não a gente ligo tá pro gravando isso Everton, aqui. A gente tá gravando isso aqui logo no dia seguinte de Palmeiras e Porto. Pô, mano, o Everton teve umas 3 vezes no primeiro tempo que ele sai do gol feito um maluco pra falar com o juiz, pô. Tem até a hora que o juiz dá um abraço e fala, pô, irmão, para com essa porra, velho. Para com isso. Para de agir que nem criança, tá ligado? E isso me irrita muito no Everton, pô. Ah, mano, mas eu não consigo colocar na mesa. Não dá pro Everton entrar na mesa prateleira de Gustavo Gomes, Reinaldo, Edmundo e Cicinho. Não mesmo. Mas eu só gostaria de... Ele não é carrasco do Corinthians. Já teve falhas, já teve momentos bons, mas já teve O melhor falhas. momento dele contra o Corinthians foi o Paulista de 20. Que ele pega 2 pênaltis. Bom, ao mesmo tempo também já teve falhas em jogos importantes. Também, nossa, é verdade. O Everton também já foi muito irmão com o Corinthians. Ano passado, Eu não me irrita o Everton, mano. Vai, então não ligo. Mas eu tô pensando nesse Neymar aí. Esse Neymar e no Rafinha. Se não dá pra subir.
Eu acho que se o Everton subiu, se o Rafinha subiu, o Everton vai ter que subir também. E o Neymar? O Neymar também gostava de apitar jogo, né? Gostava de simular, rolar no chão. O Neymar cabe no Jair irritou. Mano, eu acho que o Fashion não subir só pelo fato que o Neymar não é um cara irrelevante, mano. Tipo, não tem como a gente tratar com o mesmo peso o Neymar que a gente viu por 4 anos jogando no Brasil e a gente não gostava quando a gente era pequeno e a porra do Vitor Roque. Mano, e até agora, mano, que ele voltou, é diferente jogar contra o Neymar, tá ligado? O É, Matuzinho tira uma bola e você fala, fica puto. isso, Matuzinho, porra. E fora que ele deu declaraçãozinha que os adversários estavam com medo de Eles têm enfrentar mais ele. medo de mim do que eu tenho deles. Mas também não irrita muito, não. Murilo, zagueiro do Palmeiras. Não ligo. Eu tenho um pouco de raiva do Murilo porque eu, de fato, eu acho o Murilo bom zagueiro, mas eu acho o Murilo não só pelo que aconteceu com o Alberto, eu acho o Murilo um cara violento e às vezes desleal. Ele é violento, verdade. Às vezes ele é um cara desleal, ele chega na maldade mesmo e problema teu, tá ligado? Mano, o Murilo, é que o ponto, se a gente for avaliar só pelo fato do cara jogar no Palmeiras, vai complicar, porque aí eu odeio todo mundo. Mas dentre os que estão no Palmeiras, ele não é um cara que eu tenho muitas recordações negativas, tirando esse fato do Yuri Alberto. E também ele é expulso na Neoquímica Arena em 23, dá mó chilique do caramba. Ele quase faz gol contra também em 2023, no Paulista, que ele dá uma cabeçada pra trás com o Everton Esse salvar. é da hora pra caramba. 2022, tem uma bola na mão do Murilo, chute do Adson, no finalzinho do jogo. Cara, mas vou te falar a real. O Gabriel Menino me irrita mais que o Murilo. Não, o Murilo me irrita mais. O Gabriel Menino me irrita É mais. que o menino é mala, tá ligado? O Murilo é cavalo. O Rafinha me irritou mais do que o Murilo. Pode ser. O Everton me irrita mais que o Murilo, por exemplo. Eu não colocaria o Murilo em outra categoria, mano. Pra mim, eu não ligo com o Murilo. Carrasco. Carrasco. Maldito Caleri Carrasco. Mas tenho raiva genuína também. Ah, é? Tenho raiva. Eu não tenho raiva genuína. Mala pra caramba. Mala provocou o Corinthians e eu trombei ele lá quando eu viajei pra Disney. Mano, eu trombei um monte de jogador lá. Inclusive outro que vai aparecer na lista aí que é o Davidson. Davidson foi gente boa. O Caleri foi o mala do cacete. Foi o mais mala que eu encontrei lá. Então, Mas ele também é pessoal, né? Sim. Mano, mas é carrasco do Corinthians, de fato, ele é bem carrasco. Carrasco mesmo porque a raiva maior é porque esse cara faz muito gol em nós, mano. Sim. Tá Se ele fosse ruim, se ele não tivesse um gol contra o Corinthians em vários anos pelo São Paulo, talvez a gente não tivesse nenhum tipo de relação com o Caleri. Top 3, né? Top 3. Felipe Melo não Top tem 3, como top uma 3. pessoa de bem que não viu ele jogar no seu próprio time gostar do Felipe Melo. Não tem como. O Felipe Melo, além de violento, ele é muito chato, muito provocador. Metido a xerife. E ele quer porque quer, todo momento da vida dele, fazer média com a torcida do clube que ele tá jogando. Qualquer torcida. Agora que ele parou. Todo momento. Agora que ele parou com todos que ele jogou. Com todos que ele jogou. Ele Principalmente quer fazer Fluminense, média. Palmeiras. Hoje, inclusive, saiu uma provocação dele zoando o Corinthians que não tava lá no Mundial. Ah, é? Saiu. Eu não cheguei a ver o vídeo, mas vi só a manchete da matéria. E é um cara que ele força muita barra, mano. Não é só o jogador que dentro de campo quer mostrar alguma coisa a mais, mostrar um pouco mais de vontade. O Felipe Melo tem excesso de carência. E ele é carente pela torcida. Ai, o Felipe Melo. Ai, o Pitbull cachorro louco. Ele quer toda hora mostrar pra torcida que ele odeia o rival, que ele bate no escudo e fala, pô, eu sou tal time. E ele sempre tenta aparecer contra o Corinthians, sempre tentou aparecer contra o Corinthians e nunca conseguiu. Pelo Palmeiras, principalmente, ele tem um gol contra o Corinthians na Neoquímica Arena, no 1-1 em 2019, que ele sai imitando um pitbull. Fica de 4 na Neoquímica Arena e sai andando por aí. Eu acho que talvez seja o gol da foto, inclusive. É bem capaz. Mas, inclusive, o Felipe Melo, mano, ele começa a trajetória dele em derbys, em jogos contra o Corinthians, abrindo a cabeça. Abrindo a cabeça no chapéu do Casim. Tomando o chapéu do Casim e perdendo o jogo, com o Corinthians com a menos, o famoso jogo do Gabriel. Aí depois, em 2017, o resto do ano, ele só apanha, o time dele só apanha, ele inclusive é reserva em alguns desses jogos, que tava naquela época brigando com o Cuca e tal. 2018, ele é vice pro Corinthians, onde ele é expulso na partida de ida porque ele tenta aparecer lá pra cima do Cleison. Porque ele quase apanhou do minúsculo Cleison. Exato. 2019, inclusive, nesse mesmo jogo, o Cleison deixa ele no chão, sem pai nem mãe. E de resto, mano, em 2020 ele nem aparece de jeito pra jogar contra o Corinthians. Ele joga a final do Paulista, mas não cobra pênalti, não faz absolutamente nada, nem da ida nem da volta. E pelo Fluminense ele tem um capítulo maravilhoso. Nossa. Ele tem um Que gol incrível! Que gol esse dia é incrível que o Felipe Melo Felipe faz. Melo contra! Que gol incrível que o Felipe Melo faz contra o Corinthians. Quer dizer, contra
contra o Corinthians no 3x0 pelo Fluminense. Cara, o Felipe Melo ele sempre tentou se criar, sempre tentou se aparecer, sempre tentou pagar de xerife e nunca arrumou nada contra nós. Dito isso, por ele tentar bancar esse personagem de machão contra a gente que nunca aconteceu, ele é insuportável. E arrumar briga com o Neto ainda, ele tem que entrar no top 3. Mas o Felipe Melo que é corintiano, né? Não sei se você lembra desse episódio, Libertadores de 2012, o Felipe Melo jogava no futebol europeu, ele estava no Pacaembu vendo Corinthians e Vasco, torcendo pro Corinthians, porque o Felipe Melo é flamenguista, né? E queria que o Vasco fosse eliminado. Ele contou isso num programa antes dele fechar com o Palmeiras, né? Foi um período antes, então ele não tinha por que não falar isso. E ele contou lá que tava cantando, tava no meio da torcida do Corinthians, então, curioso, né? Dito isso, a gente falou muitas coisas boas sobre o Felipe Melo, que tipo, mano, não, top só 3. apanhou pra nós, mas a raiva genuína pelo cidadão é dos 3 maiores. Lucas Carrasco. Se tornou Carrasco, não era. Se tornou na volta agora pro São Paulo. Na volta agora pro São Paulo, a gente tá em muitos jogos em sequência tomando gol do Lucas. É bizarro pensar que o Lucas voltou pro São Paulo em 2023 e já tem uns 5, 6 gols contra o Corinthians, mano. Pois é, gol importante, inclusive. Decidiu esse ano com 2 gols, teve o gol da Copa do Brasil, teve gol que abriu o placar em Itaquera, gol de derrota nosso ano passado. Gol de pênalti. Sim. Então virou Carrasco. Até porque, mano, ele em si... Até teria pra gente falar o lance, a questão do Lucas ele ser da base do Corinthians e sair pra ir pra base do São Paulo, mas até aí não sei se teve alguma polêmica em torno disso. E ele como pessoa não é um cara provocador, não é um cara que tenta pagar de machão, que tenta incorporar um personagem, tenta diminuir o rival. Não, nunca provocou ele nada. Ele só é muito bom jogador. Mesmo com a questão dele ter saído do Corinthians pro São Paulo, ele nunca falou nada, nunca provocou nem nada. Ele só falou, pô, eu queria jogar no São Paulo. Tá ligado? E já era. Carrasco mesmo. Top 3. Top 3. Preciadão. Esse lixo. Desculpa. Você pode falar essas coisas. Dudu, que era pra ter vindo pro Corinthians em 2015, mas tem toda a história do chapéu e que ele fez questão de comprar esse personagem, tanto que no Pacaembu 2016, quando faz gol no Cássio, coloca a porra do chapéu. E o Dudu fez sim alguns gols do Corinthians, fez em 15 também, fez em 2022, no 3x0. Mas o Dudu é mais um que também tem capítulos bem legais contra o Corinthians. Bem legais. O Dudu contra o Corinthians, ele é o grande ídolo da torcida do Palmeiras nos últimos 10 anos, aquelas coisas, mas o Dudu é mais um que nunca arrumou nada contra o Corinthians. São mais de 20 jogos, marcou, se eu não me engano, só 3 gols. E o mais marcante é uma vitória do Campeonato Paulista. É uma vitória do Campeonato Paulista, né? Que o Luca perde o pênalti, depois ele pega o boné lá do repórter para simbolizar o chapéu que o Palmeiras deu no Corinthians. Ele tem em 2015 o gol e ele tem um gol no 3x0 em 2022, que o Corinthians joga com um time mistão para enfrentar o Boca naquele período daquela campanha que o Corinthians teve a brilhante ideia de não divulgar nada nas redes sociais contra fake news. Bela maneira de você combater a fake news sem divulgar nada. Enfim, ele tem só esses 3 capítulos, ele perde pênalti na final do Campeonato Paulista de 18. Que inclusive traumatiza ele. Ele fala que não cobra mais pênalti pelo Palmeiras depois disso. E depois de tudo isso, ou durante todo o período, o Corinthians e o Palmeiras tiveram capítulos interessantes e capítulos grandes. E o Dudu não fez nada em nenhum desses jogos. Nada. Não é que ele não fez gol, ele não jogou bem em nenhum desses outros jogos. Sumiu em campo. Então era muito pipoqueiro contra o Corinthians, mas a identificação dele com o Palmeiras, o fato do chapéu, o fato dele provocar e chorar demais, e ele é muito chorão. Então, entra também no combo ali que falei de Everton, de Rafinha, de querer apitar o jogo, porra. Então tem toda a questão da identificação dele, do fato dele ser chorão, de querer apitar o jogo, dele provocar o Corinthians, dele ter recusado o Corinthians para ir pro Palmeiras, e também o fato dele ser muito identificado com os caras, né? Então a gente passou ali, 6, 7 anos pelo menos, com o Corinthians indo enfrentar o Palmeiras e a gente sabendo que o principal jogador dos caras era o Dudu e a gente querendo matar o Dudu, sabe? Querendo brecar ele no jogo o tempo inteiro. Então, foi por muito tempo uma rivalidade que baseou do outro lado com o principal jogador sendo o Dudu. Então, eu acho que é válido esse top 3. Inclusive, eu acho que uma coisa que a gente pode colocar como menção aqui, já que o Dudu não conseguiu se criar pra cima do Corinthians, é agradecer ao Fagner, que esses anos todos teve que marcar o Dudu. E botou no bolso. Daverson. Já me irritou. Não me irrita mais. Ele ainda me irrita. Mas ele ainda me irrita no quesito... Cara, eu acho que é mais que pessoal. Ele é um personagem tão engraçado, Cara, mano. eu não acho engraçado essas coisas que o Daverson faz, Eu acho, mano. velho. Me irrita, mano. Me irrita mesmo. Ele é bobo. Esse negocinho que o Daverson faz de se jogar, rolar pra cá e pra lá,
E aí ele vai lá, ele é tipo, não sei o que, Aí ele já levanta Me e sai irritava andando. muito isso. Ele fingir que vai chutar a bola e segurar o pé. Mano, o Daverson me irrita, mano. O Não é o tipo Daverson de do jogador Palmeiras que eu é raiva gosto. genuína. O Daverson do Palmeiras é raiva genuína, vamos concordar? Não, me irritava só. Nossa, pra mim era raiva genuína. É muito capítulo, mano. Cusparada na cara do Richard. Tudo bem que... Do Richard? É do Richard. Tudo Tudo bem bem nada, que- tudo bem nada. Não. Cusparada na cara do Richard, gol com piscadinha. Gol com piscadinha. Expulsão em 2017, dando cotovelada no Felipe Bastos. Sim. Se jogava toda hora. Ele teve os episódios lá quando saiu o Portenho. Nossa, que ridículo que foi aquela cena. Mas, cara, depois que ele sai do Palmeiras... Na final da Libertadores, que o juiz dá um tapinha aqui nele, ele se taca Sim. no chão, pô. E fora que ele faz o gol, né, mano? Também. Só que o Daverson, cara, eu acho que ele virou um personagem sem clubismo interessante pro futebol brasileiro, mano. Ele é um cara, pô, um personagem engraçado, mano. Eu gosto desse cara, mano. Eu também não gosto, mas ele virou um personagem engraçado. Ele não me irrita hoje em dia mais, hoje em dia eu dou risada das coisas do Daverson. O que eu dou risada é quando ele tá realmente off futebol, tipo, quando ele tá trocando ideia. Tipo, ele vai... Os lances da esposa dele É. lá, que tatuou ela. Qual que é a coisa mais importante da minha vida? Minha esposa. Um alimento, minha esposa. Uma bebida, minha esposa. Sim. Tá ligado? Isso aí eu acho graça, mas ele como jogador, mano, 100% do tempo o Davidson me irrita, mano. Mano, eu vou fechar no irrita pelo fato que o combo dele no Palmeiras eu acho que é maior do que o combo fora. Me irrita mais o lance dele no Palmeiras do que não me irrita a parte dele fora do Palmeiras. Mano, e Então, até fora, ele fica falando de coisa de jogar no Corinthians, tá ligado? Ele compra esse barulho, aí depois ele vai lá e faz gol pelo Cuiabá contra o Corinthians, ele vai lá e faz assim. Aí. Mano, por que ele fez isso, Joga velho? um isqueiro, jogaram um isqueiro nele, ele deita e rola no chão. Por que ele pediu desculpa por ter feito um gol no Corinthians, Era mano? banana, mano. Não faz sentido. Não tem ninguém ali que gosta dele, velho. Nenhuma das 40 mil pessoas no estádio tem algum tipo de apreço pelo Daverson. Porque ele é irritante, é por isso. E ele mano. pediu desculpa pra... É verdade, tem que estar no irrita. Esse maluco é inacreditável. Rafael Veiga, Irrita. pra mim é carrasco. Também é carrasco. Eu acho que é Também mais é carrasco Carrasco. do que irrita. Apesar de que Ele provoca o Corinthians, ele é muito identificado com os caras. já irritou. Hoje em dia eu amo o Rafael Veiga. Obrigado, Nossa, Veiga. verdade. Obrigado, Rafael Veiga. Muito Porra. obrigado pelo dia 27 de março de 2025. Pipoqueiro. Carrasco é o cacete. Pipoqueiro. Só fez gol em jogo que não valia nada. Mano, qual foi o último gol que a gente tomou do Veiga? Você lembra? Esse ano a gente não tomou. Não. Aí ano passado tem o gol de falta Foi que do acabou foi do Fabinho. Eu acho que foi 23 mesmo. Ah, mas até que cabe no Rito também. Ele deu aquela ombrada no garro lá, que ele foi expulso. Irrita. É casco, mas vamos botar no irrita, vai. Não vamos dar moral pra esse cabe no maluco. não. Rita. Dito isso, obrigado, velho. É nóis, tamo junto. Top 3. Então, Top 3. Top 3. mas o ódio que a gente tem pelo Luciano é maior que do Rogério Ceni, por exemplo? Maior que do Luiz Fabiano? Vou deixar um do lado do outro, vamos colocar aqui o último e aí a gente avalia. Não ali. ligo pro Rony, mano. Eu não ligo pro Rony também. O Rony, cara, ele Ele é entre chato, aspas, mas- ele entre aspas nada, né? Ele não é carrasco do Corinthians. Tipo assim, tem Não. aqueles 2 gols em 2023 E tem um gol no 3x0 também que o Dudu faz. também. Só. Ele não tem mais nenhum, são só 3. Eu tinha a impressão que ele tinha mais um, mas de qualquer jeito. Eu acho que essas são esses É um cara que é chato de jogar contra porque ele é dedicado, tá ligado? Porque ele corre que nem louco e tal, mas, cara, o Rony nem liga, nem a torcida do Nem Palmeiras liga pra ele. Não Não é liga a do pro Rony, Corinthians que mano. vai ligar. Beleza, vamos agora falar sobre Luciano. Que a gente já falou aqui várias vezes sobre ele, que ele criou uma rivalidade contra o Corinthians, que ele Sozinho. fez questão de criar uma rivalidade contra o Ele é Corinthians, tão seu bobão. ex-clube no caso. Ele é tão bobão que ele criou sozinho. Não foi a torcida do Corinthians, não foi a torcida do São Paulo, não foi os jogadores ou dirigentes do Corinthians, não foi os jogadores do São Paulo ou os dirigentes do São Paulo, foi ele, mano. Ele sozinho inventou que ele foi chutado do Corinthians, que a torcida não gostava dele, que ele tinha raiva do Corinthians e quis provocar. O Luciano, ele entra no combo de vários jogadores dessa lista, que é o que paga de machão e que quer fazer média com a torcida do clube que joga. Ele quer muito fazer média com a torcida do Ele São é Paulo, louco pra fazer média. todos os jogos. Ele faz questão de ser amado pela torcida de São Paulo. Ele tem uma carência absurda. Ele precisa mostrar toda hora que ele é São Paulino, os caramba. Então ele criou uma rivalidade sozinho contra o Corinthians, sozinho. Dito isso, eu tenho mais raiva dele do que dos outros. Por esse motivo, mano. É que o porque Rogério ele é um Ceni, cara- eu ele é um concordo cara com você. tão pequeno. Ele é grande assim. Só que assim, o Luciano... Ele ele não é cresceu que- odiando. Ele não é que ele é um cara pequeno, mano, que tipo... Quer dizer, ele é um cara pequeno, mas ele não é o cara pequeno que, aconteceu essa rivalidade. Tipo, é uma parada que ele forçou
E ele forçou além do ponto, tá ligado? Ele sempre faz questão de mostrar que ele é anti-Corinthians e não sei isso, não sei aquilo, de dar em declaração, de chutar a bandeirinha e os caralho, tipo, dar voador, ele sai gritando na cara da torcida do Corinthians, tá ligado? Ele faz questão de tentar aparecer e ele se acha um craque, mano. E ele é muito mala. Ele é muito um mala, mala. Ele é o muito maior mala. mala que tem nessa lista. É. Ele é o jogador daí. Tipo assim, o jogador ele é isso aqui e ele acha que ele é alguma coisa aqui. Ele é o cara mais discrepante, que tá aqui e acha que Ele tá é muito aqui, mala, tá ligado? muito mala. E querendo ou não, dá pra gente ter admiração pelo futebol, pelo que joga de bola do Luiz Fabiano. Pelo Luiz que Fabiano. jogou de bola o Paulo Luiz Nunes. Fabiano, jogador de seleção brasileira, O Rogério Copa do Ceni. Mundo, Europa. O Valdívia, sempre jogou na seleção do Chile. O Luciano não jogaria na seleção do Chile, por exemplo. O Rogério Ceni, Copa do Mundo, um dos maiores goleiros da história do São Paulo, campeão de Libertadores, Mundial e os caralho. Paulo Nunes, campeão no Grêmio, campeão no Flamengo, campeão no Palmeiras, que histórico. Luciano. O maior título da carreira dele como reserva no Corinthians. Esse cara me irrita, mano. Top raiva 3. genuína, top 3 pra esse Sabe cara, por que eu mano. tô pensando também aqui, mano? Querendo ou não, a gente tem que pensar pro lado da nossa raiva atual também. Tem que pensar pelo torcedor, mas nossa raiva Sim. atual. A gente, pô, pra quem acompanha a gente tá ligado, não sei se todo mundo, mas nós dois somos formados em jornalismo, a gente se conheceu assim, fez faculdade junto. E querendo ou não, a gente quer e tem o sonho também de trabalhar com futebol em geral, por isso que a gente também tem o Zero Clubismo. Se aparecer uma oportunidade que a gente precisa, porque vai ser bom pro canal, entrevistar, por exemplo, o Rogério Ceni, entrevistar o Luiz Fabiano, entrevistar o Paulo Nunes, eu entrevistaria todos esses caras com mais tranquilidade do que eu falaria um A com o Luciano. Eu acho que se tivesse que entrevistar o Rogério Ceni, eu ia ficar tipo, pô, mano, meu bosta, mas vamos lá, vamos trocar uma ideia com o E cara, até vamos entender a porque- carreira do cara. E até porque a gente tem fontes são paulinas que já foram entrevistar o Luciano e falaram que ele é um mala. Que ele é um mala. É, de fato. Então é isso, rapaziada. Tá entregue aí a tier list dos jogadores que vocês, nossos seguidores e inscritos, mais têm ódio. Lembrando, se vocês querem participar de mais dinâmicas como essa, se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes, principalmente no Instagram. E seja membro aqui do canal também, que a gente dá prioridade quando a gente tá fazendo essas dinâmicas pros nossos membros. Exatamente. Então deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e vai Corinthians. Vai Corinthians.